Grande abraço para você que tá ligado na Gol, é o Campeonato Carioca 2025 com a sua 9ª rodada totalmente encerrada, já com os 6 jogos dessa semana realizados, rodada que começou no sábado, teve jogos no domingo e também na segunda-feira. Você deixa o seu like, se inscreva aí no nosso canal pra gente acompanhar tudo que rolou nessa 9ª rodada, com o encerramento nessa segunda-feira no jogo lá no Lourival Gomes entre Sampaio e Vasco. Rodada iniciada no sábado com um empate entre Fluminense e Flamengo, os dois ficaram no 0-0, Flamengo não conseguiu tomar a liderança da Taça Guanabara e o Fluminense segue fora do G4, mas com os resultados da rodada, até que o Flu continua bem vivo. Bom destacar que o Flu, apesar de ser nono, tá mal posicionado, ele não joga mais clássicos, né? Ele tem 2 jogos contra equipes menores, contra Nova Iguaçu e Bangu, então tem boas chances ainda de classificação, mas no Fla-Flu nada rolou, o Fluminense jogou mal, o Flamengo também. 0-0. Boa Vista e Portuguesa empataram por 2-2, as duas equipes continuam ali na metade da tabela, Portuguesa ainda com receio de rebaixamento. No João Saldanha, Maricá e Bangu empataram por 1-1. Maricá 4 jogos sem vitória, né? Sofreu 3 derrotas seguidas, agora só empatou com o Lanterna Bangu, e o Bangu muito próximo de ser rebaixado. Kleber Andrade no domingo em Cariacica, Madureira venceu o Botafogo por 2-0. Botafogo que não atua no estadual com seu time principal, né? Apenas nos clássicos vai tentar se classificar, mas tem grandes chances de ficar de fora aí pelo 3º ano seguido das semifinais. No Rolim de Oliveira, no fim do domingo, Volta Redonda e Nova Iguaçu empataram por 0-0. O resultado colocou provisoriamente Nova Iguaçu no G4, mas ele sairia de lá porque o Sampaio empatou no dia seguinte, assumindo o 4º posto em 0-0 com o Vasco. Classificação já está na tela, com a liderança do Volta Redonda, tem 17 pontos, lembrando, 9 rodadas completas, faltam 2 agora, a 10ª e a 11ª, 2 rodadas para a gente definir os 4 que vão para as semifinais, os outros 4 que vão jogar a Taça Rio, né, que é aquele torneio de consolação, e claro, quem será o rebaixado. Aliás, o Bangu pode ser rebaixado já no próximo fim de semana, caso ele seja derrotado pelo Madureira. Classificação ponto Volta Redonda, liderando com 17 pontos ganhos, tem 3 de vantagem para cima do Flamengo. Volta Redonda tem chance aí de garantir o título da Taça Guanabara já na próxima rodada. Se isso acontecer, Volta Redonda ele vai faturar o bicampeonato. Ele foi campeão da Taça Guanabara em 2005 e aí ganharia 20 anos depois sua segunda Guanabara. Segundo lugar, o Flamengo tem 14 pontos, segue na segunda colocação, dessa vez só empatou com o Fluminense. O Flamengo que tem alguns clássicos pela frente, não é fácil garantir esse título da Guanabara. Ele pega o Vasco e ainda pega o Botafogo, mas é bom destacar, o Flamengo tem um jogo a menos. Esse jogo com o Botafogo que falta fazer, ele é de algumas rodadas para trás, portanto é um jogo atrasado. O Flamengo tem um jogo a menos do que o líder Volta Redonda, então o Flamengo ainda no páreo aí por esse título. O terceiro lugar, o Vasco da Gama, tem 14, só empatou com o Sampaio Corrêa. Aliás, o Vasco tem 5 empates no campeonato, né? 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Uma campanha razoável, que está sendo por enquanto suficiente aí para estar classificado. Quarto lugar, o Sampaio Corrêa, 13, com esse empate na segunda-feira no Lourival Gomes com o Vasco em 0-0. Ele entrou no G4 e pela primeira vez termina uma rodada dentro do G4 do Campeonato Carioca. Isso na história, né? Bom destacar que o Sampaio Corrêa subiu no ano passado, 2024, disputou a Série A1 pela primeira vez, ficou em 8º lugar e pela primeira vez aí ocupa uma posição de elite, né, entre os 4 primeiros, buscando classificação para as semifinais. Então o G4 formado por Volta Redonda, Flamengo, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Quinto lugar, o Nova Iguaçu, também tem 13, mas tem menos saldo do que o Sampaio, 2-0 no saldo de gols, né? Sexto lugar, o Botafogo tem 12 pontos com 4 vitórias, por isso tá na frente aí do Bolinho, que tem 12 pontos. Sétimo, o Maricá também tem 12, mas com 3 vitórias e 1 de saldo, com 10 gols marcados, tem 3 gols a mais do que o Madureira, que também tem 12 pontos com 1 de saldo. Nono lugar, o Fluminense com 11, tá ali 2 pontos atrás do G4, ainda na briga. Décimo lugar, o Boa Vista, tá com 10 pontos ganhos até aqui, é o recordista de empates, empatou 7 vezes até aqui no campeonato em 9 rodadas. 11º, a Portuguesa tem 7 pontos, 12º na lanterna e por enquanto seria o rebaixado, o Bangu com 4 pontos. Se o Bangu perder para o Madureira no próximo sábado, vai estar rebaixado para a Série A2 do campeonato
e estadual. E o Bangu vai ter que fazer mais do que 3 pontos para escapar, e na última rodada ele pega o Fluminense, ou seja, a chance do Bangu escapar da segunda divisão aí do Campeonato Estadual muito pequena. Vamos aos principais artilheiros do Campeonato Carioca. Pablo Verrete, do Vasco da Gama, tem 5 gols, ao maior goleador. Com 4 gols aparecem o Wallace Ian, do Flamengo, o Germán Cano, do Fluminense, e fechando a lista, o Zé Vitor, do Boa Vista. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca 2025, com a 9ª rodada encerrada a 2 rodadas do fim do estadual na sua fase classificatória, e aí parte para as semifinais. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. É isso, turma. Um grande abraço.